Mateus 5,19. Vamos orar antes de lermos a palavra. Deus, nós louvamos ao teu santo nome, Pai. O Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E por isso, Pai, nós queremos reverenciar a tua palavra. Somos pó e cinza, Pai, não merecemos ouvir a tua voz, mas o Senhor, por misericórdia, tem dia após dia falado nos nossos corações. Deus, que a tua palavra possa entrar em nossas vidas e possa nos transformar de dentro para fora. E que amanhã, Pai, nós possamos ser a igreja que nós vamos aprender a ser hoje. Deus, que em nome de Jesus, que cada palavra que for ministrada, não por mim, Pai, mas pelo teu Espírito, possa nos transformar e que nós possamos, em nosso trabalho, em nossa casa, manifestar o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5,19, abre e deixa aberto aí a sua Bíblia. Nós estamos nessa série, uma nova aliança, onde nós estamos discutindo e conversando sobre aquilo que Jesus fez e aquilo que os evangelistas escreveram do nosso mestre. Mateus andou com Jesus e, portanto, ele tem algumas peculiaridades que são necessárias de serem ouvidas e prestada atenção. E na última semana nós vimos a questão das leis e do evangelho. Nós falamos que Jesus veio para revogar a lei cerimonial, né? Portanto, nós não precisamos mais das festas judaicas. Ele também veio para revogar a lei ritual, portanto, os ritos judaicos, assassinar, matar, na verdade, animais, entregar como oferta, não são mais necessários, porque Jesus é a completude disso tudo. Mas ele não veio revogar a lei moral, portanto, tudo aquilo que é de moral, que a Bíblia nos ensina, né, que o Antigo Testamento nos deixa explícito, através das leis de Moisés, exceto o sábado, que Jesus cumpre esse sábado, todas as outras 9 leis, elas devem ser cumpridas por nós, que somos filhos de Jesus, somos filhos de Cristo, nós nascemos de novo e estamos impermeados na videira verdadeira que é Cristo. Então, portanto, lei cerimonial e lei ritual morreram, mas a lei moral, ela não vai ser extinta até que Jesus volte. E hoje nós vamos continuar vendo essa afirmação em relação a seguirmos, a todo aquele que nasceu de novo, seguir os mandamentos. Ou seja, se eu faço parte de Cristo, eu devo seguir os mandamentos de Cristo, portanto eu fui inserido. E eu não devo viver a vida conforme a minha própria vontade, mas conforme aquilo que Cristo fez através de mim, e está fazendo através de mim. E mais do que isso também, nós veremos a hierarquia no reino dos céus. O reino dos céus existe uma hierarquia, ou seja, um grande, um médio e um pequeno. Isso é o que a Bíblia nos deixa explícito, e nós queremos discutir sobre isso. Será que existe de fato alguém que será grande, alguém que será pequeno? E como serão definidas essas posições? Como será definido quem será o maior no reino dos céus, ou quem será grande no reino dos céus? E como será definido quem será pequeno no reino dos céus? É o que nós vamos ver no dia de hoje. Então, na continuação do que nós lemos na semana passada, em relação às leis e o evangelho, Jesus continua o texto nos dando um aviso acerca do que acontecerá com 2 públicos. Qual público? Primeiro, os desobedientes, e segundo, os obedientes. Primeiro, os desobedientes, segundo, os obedientes. Olha só o que diz o versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, Jesus está trabalhando com 2 pontos. Quais são os 2 pontos? O primeiro ponto, aquele que desrespeita os mandamentos que ele mesmo tinha dito, aquele que desrespeita as bem-aventuranças. Esse público será considerado o mínimo no reino dos céus. Ou seja, eles serão salvos, porque a salvação é pela graça, mas eles serão o mínimo no reino dos céus. Mas ele também trata de outro público, e o outro público é esse público que é obediente às leis do Senhor, e portanto, esse público será grande no reino dos céus. Então, se nós formos separar, e para eu
fazer esse sermão ficar um pouco mais didático, nós temos 3 públicos que o texto diz. O primeiro público é o público dos desobedientes. O segundo público é um pouco pior, que é o público dos desobedientes que ensinam a desobedecer. Não basta só ser desobediente, mas é um desobediente que ensina a desobedecer. E o terceiro público é o público dos obedientes, que eu espero que seja o público que nós estejamos nessa noite, amém? Então vamos tentar decifrar um pouco desses públicos. O primeiro público, o público desobediente. O primeiro público é um público em que não obedece às leis de Deus, não obedece às leis que o Senhor instituiu. Jesus, irmãos, ele não cobra vida de quem está morto. Então, talvez o problema da igreja hoje seja esse: nós estamos cobrando moralidade e vida do mundo, e o mundo está morto, portanto o mundo não pode produzir nem moralidade nem vida, portanto Jesus não cobra vida de quem está morto, então tudo aquilo que ele cobra é de quem está vivo. Então quando ele cobra respeito às leis e obediência às leis, ele está cobrando isso de quem está vivo, ou seja, de quem nasceu de novo. Tendo em vista que todo o Sermão do Monte foi falado para aqueles que eram supostos seguidores de Jesus. Quem estava lá no Sermão do Monte? Os discípulos e pessoas que queriam escutar a mensagem. Então, para essas pessoas, eles estavam dizendo: existem pessoas no meio de vocês que estão desrespeitando a lei moral, que estão desrespeitando aquilo que eu estou dizendo. Existem pessoas no meio de vocês que vão desrespeitar essa lei, que não vão fazer conforme eu ordenei. Mas isso é errado, por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo, ele morre para si mesmo, e ele entra num caminho chamado conversão. E o que é conversão, irmão? Eu sempre gosto de explicar para vocês de forma mais didática o que é conversão. Se você dirige, você sabe disso. Nem sei se o Maps fala isso mais, mas quando você está indo para um lugar, e aí você quer fazer um retorno, lá no seu aplicativo de celular, ele fala: faça uma conversão e vire para a rua tal. O que é conversão? Eu estou indo para uma direção, eu encontro Jesus, e a partir daquele momento, eu começo a ir para uma direção totalmente oposta daquela que eu estava indo. Eu estava indo para uma direção de escuridão, uma direção de pecado, uma direção de morte, mas um dia, Jesus apareceu para você em algum lugar, não sei qual foi o lugar que ele apareceu para você, e a partir do momento que ele apareceu para você, ele te chamou para ser um novo convertido, ou seja, alguém que fez uma conversão. Portanto, o lugar que você estava indo não pode ser mais o seu destino. O lugar para onde você estava caminhando não pode ser mais o seu destino. Você converteu-se e, portanto, você não pode mais viver em direção ao mundo, você tem que viver em direção a Deus. Está comigo, irmão? Amém. Então, mediante a isso, todo aquele que nasceu de novo, nós que somos considerados cristãos, nós devemos viver segundo alguns parâmetros que a Bíblia nos ensina. Então, talvez por essa liberalidade que há no mundo hoje, nós vemos algumas pessoas dizendo que pode ser cristão e pode ser um tanto de coisa junto. Eu posso ser cristão e posso ser aquilo, eu posso ser cristão e ser aquilo outro, mas não pode, irmão. Não pode, não há como sermos cristãos e roubarmos, por exemplo. Não há como. Eu sou cristão, mas eu roubo. Não há como ser cristãos e trabalharmos com a idolatria. Já viu cristão que é idólatra? Não idolatram imagens, mas idolatram pessoas. Eu sou cristão, não idolatro imagens, mas a pessoa é o meu ídolo. Eu não digo que a pessoa é meu ídolo, mas eu ajo como se fosse. Então existem pessoas que se dizem cristãos, mas continuam sendo idólatras. Mas não há como ser cristão e ser idólatra. Não há como ser cristão e usar o nome de Deus em vão. Não há como ser cristão e cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, os bens do próximo. Não há como ser cristão e ser um assassino. Não há como ser cristão e continuar vivendo a mesma coisa que nós fazíamos antes. O apóstolo Paulo fala isso em uma das suas cartas. Ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Então, portanto, a pessoa pode dar a justificativa que for, mas se você nasceu de novo, você deve viver conforme os parâmetros bíblicos. E os parâmetros bíblicos está explícito para que nós possamos viver e não viver o evangelho ao nosso modo livre.
Eu sou cristão e sou aquilo. Eu sou cristão, mas eu roubo. Eu sou cristão, mas eu minto. Eu sou cristão, mas eu tenho práticas sexuais ilícitas. Não há como ser cristão e viver da nossa forma. Para todas as questões anteriores, eu posso ser cristão e roubar, posso ser cristão e matar, posso ser cristão e ser aquilo? A resposta é não. Ainda que seja permitido pelos homens, o cristão sempre deve optar por obedecer à lei divina. Ah, mas o homem diz que pode, mas para nós cristãos não. O homem diz que pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas para o cristão não. É o mesmo exemplo que eu dei para vocês da semana passada, se eu não me engano, sobre aquele filme Uma Noite de Crime. O filme em que é permitido matar em uma noite do ano e não acontece nada. Se Deus livre e guarde, não está muito longe de acontecer, surge uma lei dessa dizendo, é permitido matar pessoas, uma vez por ano você pode sair na rua e você pode matar quem te fez mal durante o ano. Aí a pessoa pode dizer, eu sou cristão, mas fulano de tal me causou muito dano esse ano, portanto eu vou lá resolver as minhas contas com ele. Há como alguém ser cristão e agir dessa forma? Eu sou cristão, mas fulano de tal me fez muita raiva esse ano, portanto, é o que eu gosto sempre de usar, né? A pessoa que diz, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Eu sou crente, mas não mexe comigo não, porque há uma parte em mim que não está convertida. Não, se você nasceu de novo, você deve ser cristão por completo. Ainda que a lei do homem permita, o cristão sempre deve obedecer à lei de Deus. Preste atenção nisso. A lei de Deus, a lei dos homens, ela sempre deve ser obedecida, a partir do momento que ela não fere a lei de Deus. Então tudo aquilo que o homem fala e não fere a lei de Deus deve ser obedecido, por exemplo, no trânsito. Então se o radar está lá a 60, você tem que passar a 60, por quê? Porque é uma lei do homem que não fere a lei de Deus. É uma lei do homem que não vai contra a lei de Deus. Então se o radar está mandando você andar a 60, você tem que andar a 60, porque a lei está dizendo isso. Os impostos que nós pagamos, ainda que absurdos, ainda que sejam absurdos os impostos que nós pagamos, se o homem está mandando nós pagarmos impostos, nós devemos pagar impostos, ainda que seja absurdo, por quê? Porque não fere a lei de Deus. Aliás, o próprio Jesus, quando esteve na terra, quando Pedro chegou a ele, falando que estavam cobrando impostos, o que Jesus fala? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de... Não fugiu de pagar os seus impostos, por quê? Porque enquanto a lei do homem não fere a lei de Deus, ela deve ser obedecida, mas a partir do momento que a lei do homem fere a lei de Deus, ela deve ser aniquilada do nosso meio. Portanto, não obedeça a lei do homem se ela ferir a lei de Deus, mas se ela não ferir, você deve obedecer. Mas a nossa função como cristão é obedecer sempre a lei de Deus, ainda que seja permitido outras coisas perante os homens. O segundo grupo que Jesus fala em relação aos mandamentos. O segundo grupo é o grupo dos que desobedecem e ainda ensinam a desobedecer. E esse grupo é formado por pessoas que fazem parte do primeiro, mas são um pouco mais audaciosas, que além de desobedecer, elas ainda ensinam a desobedecer. Pessoas que foram chamadas para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo, mas insistem em anunciar o seu próprio Evangelho. Conhece pessoas dessa forma? Que elas querem criar algo novo. Eu disse isso para você semana passada, tome muito cuidado com a novidade. E essa semana eu me deparei com tanta coisa, irmão, em relação ao Evangelho, que assim, eu vi tanta coisa, tanta gente pregando tanta novidade, e é sempre um perigo. Quando alguém diz... Os céus me entregou algo novo. Deus está falando algo novo no meu coração. Deus está dizendo para eu fazer isso aqui, ninguém viu, mas Deus me ministrou no meu coração, portanto eu tenho que executar. Nós temos que ter cuidado, por quê? Porque esse tipo de pessoas são pessoas que desobedecem e ainda ensina a desobedecer. Toda novidade tem que ser recebida com temorosidade e colocada no nosso coração, para que nós não possamos cair em tentação e cair nos contos daqueles que são desobedientes. Está comigo, irmão? Tudo aquilo que não for conforme a Bíblia, nós devemos discordar em sua totalidade. Então eu escuto de tudo e escuto a todos. Mas tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado,
na concepção do cristão deve ser errado. Tudo aquilo que a Bíblia diz, não pode fazer isso, mas a pessoa diz, não, mas eu acho que pode. Qual é o problema hoje, na minha concepção, em relação às igrejas que estão surgindo por aí, principalmente as liberais? É que eles filosofam demais. Aí pegam um trecho na Bíblia, sem texto, sem contexto, sem início, nem fim, e crivam uma doutrina em cima daquilo, mas não tem base bíblica nenhuma, apenas um versículo isolado. E pasme você, todas as seitas que surgiram até hoje foram tiradas de um versículo bíblico. Mas é um versículo sem texto, sem contexto, sem pé, sem cabeça, mas eles criam isso, chamam de novidade, desobedecem e ensinam a desobedecer a Deus e as leis de Deus. Portanto, irmãos, preste muita atenção nisso, não deem ouvidos aonde a Bíblia não tem voz. Se a Bíblia não tem voz, você não pode ter ouvidos. Se a Bíblia não é o princípio, você não pode ter ouvidos. Então, por exemplo, nas questões seculares, eu gosto de ler coisas, ou preciso ler coisas seculares. E secular que eu digo não é mundana, secular que eu digo são coisas desse século, né? Então qualquer outra matéria que é feita desse século. E aí você lê outra coisa sobre ciência, sobre sobre direito, sobre medicina, sobre psicologia, não sei. Outras coisas. Qual é o meu crivo para determinar o assunto e o meu pensamento sobre aquele assunto? O meu crivo é, eu li, e tudo aquilo que eu li, eu baseio na Bíblia Sagrada, nas 4 linhas da Bíblia Sagrada, e se estiver fora dela, não está valendo. Então, se tudo aquilo que eu li de forma secular, e depois eu vou aplicar mediante a Bíblia Sagrada, e vai totalmente contra o que a Bíblia Sagrada diz, a minha opinião não vai concernente àquilo que eu li, mas concernente à Bíblia Sagrada. Porque eu não posso ter ouvidos onde a Bíblia não tem voz. Quando se trata de igreja é pior ainda. Quando se trata de igreja e pessoas pregam alguma coisa que não é o evangelho, mas dizendo que é evangelho, nós devemos aniquilar, porque esses estão desobedecendo e fazendo com que outras pessoas desobedeçam também. E o terceiro grupo em que Jesus fala, naquilo que nós lemos, é o grupo daqueles que obedecem e ensinam a observar e obedecer as leis de Deus. É o terceiro grupo que ele incita e é o terceiro grupo que nós devemos estar. E aqui, por mais difícil que seja, irmão, por mais difícil que seja andar segundo o conselho e segundo a instrução de Deus, ainda mais nos dias de hoje, que é muito difícil vivermos uma vida piedosa. Nos dias de hoje que é muito difícil obedecermos à lei de Deus, por quê? Porque é difícil, irmão. Se acordar todo dia e querer obedecer à lei de Deus e se prontificar a obedecer à lei de Deus. O que é a lei de Deus? No resumo de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por mais difícil que seja, e é difícil fazer isso, mas por mais difícil que seja fazer isso, nós devemos obedecer à lei de Deus. E não fazer com que ela seja, eu pego a parte que eu quero e eu isolo a parte que eu quero. Aqui eu acho que é assim, mas ali eu acho que é assado. Não existe achômetro quando se trata da Bíblia Sagrada. Quando se trata da Bíblia Sagrada, a nossa vontade ela é sempre secundária, porque a Bíblia deve ser a nossa orientação de fé e orientar e nos fazer ser conduzidos da forma que devemos nos conduzir. Então, portanto, o terceiro grupo, é o grupo que nós devemos ser encaixados, é esse grupo que obedece à vontade de Deus e obedece os mandamentos de Deus. Pessoas que, independente da sua vontade, sempre brigam para que seja feita a vontade de Deus. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil fazer a vontade de Deus, mas estou dizendo que é o certo. Assim como um filho, não é fácil obedecer à vontade do seu pai carnal, mas é o certo. Assim também somos eu e você. Ainda que seja difícil obedecer à lei de Deus, você deve fazê-la. E olha só, quais são as consequências para esses grupos? Quais são os grupos? Desobedientes, obedientes e desobedientes que fazem desobedecer. Quais são as consequências? Para os dois primeiros grupos, o que nós lemos? Os dois primeiros grupos, desobedientes e os que fazem desobedecer, a consequência é que esses serão tratados como mínimos no reino dos céus. Aqueles que desobedecem e fazem desobedecer serão tratados como mínimo no reino dos céus, o que nos dá a entender
que no reino dos céus há uma hierarquia. O que nos dá a entender que no reino dos céus existirão pessoas que serão menores e outros serão maiores. Por quê? Porque o versículo está dizendo que aqueles que forem desobedientes estarão no céu, mas ainda assim serão tratados como mínimo no reino dos céus. Olha só o que diz Lucas capítulo 7, versículo 28, presta atenção. Eu vos digo que estes nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, no reino de Deus, é maior do que ele. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que no reino dos céus existem menores e existem maiores. E que nós podemos entender que aqueles que desobedecem à lei de Deus, querendo fazer a sua própria vontade, eles serão pequenos, menores no reino de Deus. Aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que querem viver dia após dia, querendo fazer o que querem, eles serão considerados como pequenos no reino de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Não sabemos ao certo. Eu não posso ir além do que a Bíblia me diz, eu não posso ir além daquilo que a Bíblia me ensina, mas eu posso entender que no reino dos céus haverão grandes e haverão pequenos. Portanto, aqueles que desobedecem e ensinam a desobedecer serão pequenos, mas aqueles que obedecem serão grandes. E por que então alguns desses que desobedecem ainda assim estarão no céu? Irmãos, a salvação, ela não é nada mais, nada menos do que pela graça. Então Jesus salva quem ele bem entender, da forma que ele bem entender. Está comigo? Então a salvação não é mediante a nada que você faça. Você foi salvo de forma imerecida. Portanto, eu sempre digo isso em algumas palavras, é que nós chegaremos aos céus e ficaremos surpresos com algumas pessoas que encontraremos lá. Você vai chegar lá e vai falar, mas você aqui? Não acredito. Eu esperava todo mundo, mas você não esperava. Por quê? Porque a salvação ela é feita de forma imerecida. Mas não se engane, aqueles que são salvos de forma imerecida, se eles não obedecerem à vontade de Deus, assim como nós fomos salvos de forma imerecida, mas aqueles que não obedecerem à vontade de Deus, serão tratados como pequenos no reino dos céus. O que é isso? Não sei, a Bíblia fala sobre galardão. O que é galardão? Também não sei o que é galardão, porque a Bíblia não diz o que é galardão, mas nós sabemos que haverá um galardão, e nesse galardão existirão pessoas que serão grandes, e existirão pessoas que são pequenas. Mas o certo é que haverá uma hierarquia no reino dos céus. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse mandamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo foi descoberta. E o fogo, peraí que faltou a mensagem aqui, 1 Coríntios 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que cortou na hora que eu transmiti para o lado de cá. 1 Coríntios 3, 13... 3,13. E a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ou seja, o edifício é Cristo, e nele nós construiremos nossas obras, ouro, prata e bronze, feno, palha e madeira. E no dia do Senhor, tudo isso será colocado à prova como no fogo. Aquilo que nós construímos, que foi conforme a nossa vontade, será colocado no fogo, e se for de madeira, feno e palha, se perderá. Ou seja, trabalhou de forma desobediente, portanto, não terá nada para receber. Portanto, será considerado um pequeno no reino dos céus.
porque não obedeceu aquilo que Deus mandou com que obedecesse. Então nós podemos entender que no reino dos céus há grandes e há pequenos. No reino de Deus há pessoas que são grandes e há pessoas que são pequenas. E o que vai determinar o que são pessoas grandes e o que são pessoas pequenas? Aqueles que obedeceram serão grandes, porém aqueles que desobedeceram serão pequenas. E aqui fica a pergunta: será que nós somos obedientes aos mandamentos do Senhor? Será que nós estamos obedecendo dia após dia aquilo que Ele nos incita a obedecer? Aquilo que Ele nos ensina a obedecer? Será que dia após dia nós estamos lutando contra a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus, ainda que seja difícil? Acordarmos pela manhã e pensarmos: meu Deus, hoje eu não queria cumprir a Tua vontade, mas ainda assim vou fazer, porque a Sua vontade deve ser realizada. Meu Deus, hoje eu queria fazer conforme o meu coração, mas ainda assim eu vou abrir mão da minha vontade, vou ser obediente ao Senhor. Ainda assim eu vou abrir mão da minha vontade, vou amar ao meu próximo como a mim mesmo, vou amar ao Senhor acima de tudo e todos, porque a vontade do Senhor deve ser exercida. Será que nós estamos escolhendo pela manhã obedecermos nossa vontade ou obedecermos à vontade do Senhor? O resultado de tudo isso, talvez nós não veremos aqui. O resultado de tudo isso, talvez você não vai poder ver na sua conta bancária. O resultado de tudo isso, talvez você não vai ver enquanto você estiver em vida. Mas haverá um dia que nós veremos o resultado daquilo que fizemos na terra. Haverá um dia em que nós chegaremos nos céus, e pessoas que foram consideradas grandes nos céus, na terra, na verdade, pessoas que investiram e foram considerados grandes, adquiriram muitas coisas, ganharam e conquistaram muitas coisas, mas no céu serão consideradas como pequenas, porque obedeceram em suma a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Mas também haverão pessoas que foram pequenas e notórias aqui na terra, mas quando chegar aos céus, o Senhor vai a galardoar com coisas grandiosas, porque ainda que ela foi pequena aqui na terra, ela trabalhou pela vontade de Deus, e nos céus ela será grande, porque nos céus não conta a nossa vontade, e sim a vontade daquele que nos enviou. Portanto, a sua vontade deve ser aniquilada, para que a vontade de Deus possa ser exercida. Aquilo que você quer deve ser aniquilado, para que a vontade de Deus possa ser feita em sua excelência. Talvez essa seja a última palavra do ano, fora o ano novo. E ao invés de eu te ensinar a te entregar as coisas que nós não cremos que são verdade, e pregarmos aquilo que as pessoas fazem para tentar incitar e para tentar fazer com que as pessoas entram mais eufóricas para o próximo ano, eu quero te incitar a que no próximo ano nós possamos obedecer mais à vontade de Deus do que a nossa própria vontade. E no próximo ano nós possamos obedecer mais aquilo que o Senhor nos disse do que aquilo que nosso coração nos diz, ainda que por mais difícil que seja. E que nós possamos sair deste lugar com o nosso coração entendendo de que o Senhor deve ser obedecido e que a nossa vontade deve ser excluída em sua totalidade, para que o nome dele possa ser glorificado. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós queremos orar e pedir ao Senhor para que Ele possa nos orientar segundo a sua vontade, para que nós possamos fazer a vontade dEle e não a nossa. E talvez você está aqui nessa noite com alguns problemas, querendo fazer a sua vontade ser realizada. Talvez você está em algumas dúvidas no seu dia a dia e querendo com que a sua vontade seja feita. E por muitas vezes eu também quis e também quero às vezes que a minha vontade seja feita. Mas o que o Senhor está nos chamando essa noite é para que nós possamos perceber que a nossa vontade no final não valerá de nada, mas que a vontade do Senhor é que no final de tudo será exercida
e que quando nós nos encontrarmos com Ele, o galardão que receberemos é conforme aquilo que realizamos nessa terra. Amém? Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, Pai. E queremos pedir ao Senhor para que nós possamos sair deste lugar, entendendo, Pai, e glorificando ao Teu nome por Sua vontade. Ainda que doa, ainda, Pai, que seja difícil de ser realizado, ainda que nossa carne, Pai, grite dia após dia, para que nós possamos cumprir a nossa vontade. Ainda, Pai, que ao acordar o velho homem tente sair para fora e tente, Pai, fazer com que nossa vontade seja realizada. Pai, por dias nós queremos desobedecer a Tua palavra, por dia nós queremos desobedecer aos Teus mandamentos, Pai. Mas nós queremos aniquilar aquilo que está nos afastando do Senhor. Nós queremos aniquilar, Pai, por completo aquilo que está nos desaproximando do Senhor, Pai. Aquilo que está tirando a nossa mente do foco e do alvo que é o Senhor. E nós queremos viver dia após dia realizando a Tua vontade. Nós queremos viver dia após dia amando o Senhor acima de tudo. Meu Deus, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que em nome de Jesus, Pai, que esse ano que está se findando, nós possamos, Pai, finalizar ele fazendo a Tua vontade. E que o ano que está se iniciando, nós possamos iniciar ele fazendo a Tua vontade, Pai. Nós não merecemos nada. Meu Deus, aquilo que nós merecemos era a morte, mas o Senhor agiu com misericórdia e graça e nos trouxe a vida, Pai. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos, Pai, em escuridão, mas o Senhor resolveu nos resgatar e nos trazer à luz. Portanto, Pai, nós queremos estar na luz, mas na luz obedecendo a Tua palavra e fazendo, Pai, com que Tua vontade possa ser real em nossas vidas, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos dar testemunho de quem o Senhor é, e que amanhã, Pai, ao sairmos pelos locais, nós possamos obedecer a Tua vontade, ainda que doa, ainda, Pai, que possa ser difícil para que nós possamos cumprir, nós possamos obedecer ao Teu nome, porque o certo a se fazer, Pai, é obedecer ao Senhor e não a nós mesmos. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. E se você pode, aplauda o Senhor Jesus no seu lugar e engrandeça o nome dEle. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.